Olá, tudo bem? Vamos resolver então nesse vídeo mais um sistema de inequações do primeiro grau, tá? E eu vou resolver também esse sistema de duas maneiras diferentes. Vou resolver primeiro de maneira mais algébrica e da segunda maneira eu vou resolver utilizando o estudo dos sinais de funções do primeiro grau. Então, primeiro de maneira algébrica. Vou resolver a primeira inequação aqui, ó. Então, vou pegar ela aqui, menos 3x mais 5 menor ou igual a zero. Vou passar o 5 para o segundo membro, ele está somando, passa subtraindo, então, menos 3x menor ou igual a menos 5, e vou dividir dos dois lados da minha equação por menos 3. Como eu estou dividindo por um número negativo, aqui vai cancelar, a minha relação de ordem vai mudar. Então, no resultado, eu tenho que x é maior ou igual, aí aqui presta atenção. Isso aqui vai ficar uma fração mesmo, mas eu preciso dividir os sinais. Menos dividido por menos, mais, então a resposta é x maior ou igual a mais 5 terços. Ou simplesmente x maior ou igual a 5 terços. Tá bom? Vamos à segunda inequação. 2x menos 5 menor do que x. Eu vou passar x para o primeiro membro e vou passar menos 5 para o segundo membro. Então vai ficar 2x menos x menor do que 5. 2x menos x, x. X menor que 5. Então as duas coisas têm que acontecer aqui. X tem que ser maior ou igual a 5 terços e x tem que ser menor do que 5. Vamos lá. Representando aqui com um intervalozinho. Primeira, segunda e aqui vai ser a interseção, tá? Primeiro, maior ou igual a 5 terços. Maior ou igual a 5 terços significa que os 5 terços também entra, então, bolinha fechada. Então, está representado aqui. E a segunda, x menor do que 5. 5 é maior, né, do que 5 terços. Mas está vendo? O 5 não entra. Então, os valores de x menores que 5. Tranquilo? E agora a interseção. Interseção é o que está nos dois aí ao mesmo tempo. É aquilo que acontece ao mesmo tempo, né? Então, menos, aliás, 5 terços aqui. 5 terços entra porque está nos dois aqui, não é? E o 5 não vai entrar. Porque ele não está nesse segundo intervalo aqui. Então, o que está nos dois intervalos ao mesmo tempo? Os valores os valores de 5 terços até 5. Então, escrevendo a solução. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x está entre menos... Desculpa, toda hora eu estou falando menos 5 terços, mas não é menos 5 terços, é só 5 terços. Tal que x está entre 5 terços e 5. Só que os 5 terços também entra. Então, x pode ser, inclusive, 5 terços. Como que eu escrevo isso? 5 terços menor ou igual a x menor do que 5. Menor ou igual a x, né? Porque os 5 terços entra. E menor do que 5, porque 5 não entra aqui nessa solução. Uma outra maneira de ler isso aqui é o que eu acabei de falar. X está entre 5 terços e 5, podendo, inclusive, ser 5 terços. Mas não pode ser 5, porque 5 não entrou na solução aqui. Tá beleza? Então vamos lá, olha só. Vou resolver esse sistema de inequações do primeiro grau
mas agora pensando na lógica de estudo dos sinais de função. Então eu preciso dar uma ajeitada nessa segunda inequação, né? Vou passar o x para o primeiro membro. A primeira inequação está ok. Então vai ficar menos 3x mais 5 menor ou igual a zero. E aqui, na hora que eu passar o x para lá, vai ficar 2x menos x, que é x. X menos 5 menor do que zero. Então, o sistema está transformadinho aqui. Eu tenho agora duas funções, que são essas que estão aqui antes do sinal de desigualdade. Essa primeira função aqui, eu vou chamar de f de x e ela está representada por menos 3x mais 5. A segunda função está representada, eu vou chamar ela de g de x, está representada por x menos 5. E agora eu vou fazer o estudo dos sinais dessas duas funções. E o que me interessa? Os valores de x para os quais essa função é menor ou igual a zero e, ao mesmo tempo, essa função menor do que zero. Então, vamos aqui no cantinho, vou fazer o estudo dos sinais de f de x. E aqui desse lado, o estudo dos sinais de g de x. Tá? Primeira coisa, eu preciso da raiz, menos b sobre a. Menos b sobre a ficaria menos 5 dividido por menos 3, menos dividido por menos dá mais, então a raiz é 5 terços. E aqui, menos b sobre a seria 5, né? Porque o b é menos 5, então menos b, 5. 5 dividido por 1 dá 5. Beleza? Agora vamos pensar no esboço dos gráficos. Eixo x, para a gente poder fazer o nosso esqueminha. Eixo x aqui também, estou fazendo simultaneamente. Olha só, o valor de a aqui é negativo, menos 3. Então, o gráfico tem essa inclinação. Nesse caso, o valor de a é 1. 1 vezes x, né? Então, função crescente. Tudo bem? Vou marcar agora as duas raízes. 5 terços aqui. E aqui, 5. Vamos fazer o estudo dos sinais. Olha só. Para valores menores do que 5 terços, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, a função tem valores positivos. Na raiz, a função vale zero. E para valores maiores do que a raiz, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, a função tem valores negativos. Aqui, antes da raiz, a função tem valores negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo x. Na raiz, a função é nula, e depois da raiz, o gráfico está acima do eixo x, função com valores positivos. Qual que é a parte que me interessa? Vamos lá? Os valores de x para os quais essa função é menor ou igual a zero. Bom, ela vai ser igual a zero na raiz. Não é isso? Então, a raiz entra aqui, bolinha fechada. E ela vai ser negativa para valores maiores que a raiz. E nesse caso aqui, eu quero somente os valores de x para os quais essa função é menor do que zero. Então, a raiz não entra nesse caso, porque na raiz a função é zero. E eu só quero os valores em que ela é menor que zero. Então, seriam esses valores aqui, menores do que 5. Então, vamos pensar, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Juntando isso, quais são os valores de x que obedecem aqui essas duas regras ao mesmo tempo?
todos os valores de x que são maiores ou iguais a 5/3 e todos os valores de x que são menores do que 5. Ou seja, x tem que estar entre 5/3 e 5, podendo ser 5/3, mas não podendo ser 5. Vamos redigir isso aqui, fica assim, ó. Então a solução é x pertence aos reais, tal que 5/3 é menor ou igual a x, que é menor do que 5. Em outras palavras, x está entre 5/3 e 5, podendo ser 5/3, mas não podendo ser 5. Beleza? Então está resolvido de duas maneiras diferentes, uma outra inequação do primeiro grau. Espero que tenha sido útil para você. Só lembrando, achamos aqui a mesma solução que foi encontrada utilizando outro método, tá bom? Então um grande abraço para você, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!